Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Vamos lá ler a Bíblia para tentar entender a Bíblia, porque ela sempre fala conosco. Livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. Livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Quem está perdidinho, diga misericórdia. Eu estou ouvindo misericórdia. 1 Reis, capítulo 2. A gente vai ler só 2 versículos, 10 e 11. 1 Reis, capítulo 2, versículos... Se você não tem Bíblia ou aplicativo, não tem problema. Você pode acompanhar na projeção que tudo vai estar lá, tá? 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz o seguinte: E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33. Coloca a tua mão no teu coração, peça a tua doce palavra. O que nós te pedimos é que ela fale conosco, de alguma forma, fale ao nosso coração, nos fazendo ver, entender e guardar. Nos livra de todo engano, tudo aquilo que não tem parte contigo, que tente nos roubar nesse lugar, que não permaneça, que não prevaleça, mas que tudo concorra, Deus, para o nosso bem e para a glória do teu nome. Nós assim oramos no nome de Jesus, que tudo aqui seja conforme a tua vontade, para que possamos ver e sentir o teu mover no nosso meio. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo, e aqueles que concordam digam amém. Pode sentar no seu lugar, graças a Deus. A gente leu, na verdade, o final, para poder fazer um começo, né? A gente viu nesse capítulo, nesse livro, mais especificamente, o final da história de um grande homem da Bíblia. Eu acho que dificilmente não vai ter uma pessoa que conheça pelo menos uma das histórias do rei Davi. Rei Davi foi um grande homem da Bíblia, um dos mais conhecidos, um dos mais pregados, discutidos, estudados. E todo mundo conhece pelo menos uma das histórias que aconteceram na vida de Davi, durante o reinado de Davi. Nesse momento, no livro de 1 Reis, nesse capítulo 2, a gente vai ver os momentos finais desse rei, desse homem de Deus. Se você quiser ler depois em casa, é bem interessante, porque esse capítulo especificamente fala um pouco da despedida de Davi e de tudo que ele delegou para o filho dele, que assumiria como rei, que foi Salomão. O sonho de Davi era construir o templo, que é o templo de Salomão. Era o sonho dele construir esse templo. Só que Deus foi claro e falou: olha, isso não vai ficar para você, você não vai ser responsável por isso, não vai ficar a teu cargo fazer isso. Vai fazer o teu filho, foi Salomão. E nesse capítulo você vai ouvir falando exatamente dele passando para o filho dele, Salomão, as coordenadas de como conduzir o reino, de como reinar, de como prosseguir, do que fazer e de como fazer. Isso é muito interessante, até para ler depois, porque ele vai dando esses direcionamentos como um homem sábio que era, né? Para Salomão, que foi o homem mais sábio da terra também. E nesse momento especial que nós estamos lendo, que nós lemos agora há pouco, fala só da despedida dele. Aqui ele aconselha Salomão, o seu filho e futuro rei da nação. Davi, ele tem uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, dentre tantas coisas que ele enfrentou e passou. Eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido pelo menos uma história, sim ou não? Ele, gente, é muito destacado e muito querido no reino de Israel. Tanto, que a própria bandeira da nação tem um símbolo cujo nome é estrela de... Foi o símbolo que Deus deu para ele. Ele pediu: Deus, eu quero um símbolo para quando eu reinar, todo mundo associar esse símbolo ao meu reino. E Deus deu para ele em sonho a estrela de Davi, que eu já expliquei o significado para vocês. Tão amado que ele é para a nação. Foi um dos maiores reis que a nação teve. Expandiu a nação em fronteiras, expandiu o território da nação. A bênção de Deus era sobre ele, era sobre o povo de Deus. Mas, de fato, quem era esse pastor de ovelhas que foi o maior rei que a nação já teve? A gente ouve muito falar. A gente ouve das histórias dele, ouve da fé dele, ouve de como ele agia e reagia diante de algumas situações. Mas eu quero com você compartilhar um pouco mais aprofundadamente da vida desse homem Davi, não somente do rei. Quem era, né? Quem era de maneira assim um pouco mais aprofundada. Vamos lá começar e conhecer um pouco mais de Davi. Davi, ele é narrado no Antigo Testamento, nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. Se você quiser ler um pouco mais aprofundado sobre a vida de Davi, você vai ler esses livros aqui, que eles falam um pouco sobre a história, sobre a vida dele.
O significado do nome Davi, dessa expressão David, é incerto. Só que o mais aceito é que David ou Davi quer dizer amado. Algumas vertentes dizem que esse nome Davi deriva do Davidum, que quer dizer chefe, oficial de exército. Mas aí Davi não seria um nome, seria um título. Então isso é pouco aceito, as pessoas pouco colocam em evidência. O que as pessoas mais destacam é o fato de Davi ser visto como amado, da tradução do hebraico. Davi era o filho mais novo de um homem chamado Jessé e pertencia à tribo de Judá. Você sabe que eram 12 tribos. Uma das tribos era a qual pertencia Davi e a família dele. O pai dele, Jessé, era da tribo de Judá. Ele era neto, eu acho que você vai saber quem é essa mulher, de uma moabita chamada Ruth. Quem estava aqui na pregação de Ruth sobre amizade que eu falei? Pois é, ele era neto de Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, é uma cidade que fica aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. E o pai dele, que era quem? Quem? Jessé. Era um homem rico e respeitado. Não pense você que Davi era qualquer pessoa. Davi não era qualquer pessoa, Davi não era qualquer um, era um homem de destaque. O pai dele tinha posses, era um homem conhecido e respeitado naquela região. Só para lembrar você de quem era quem, se você porventura não estava aqui, vamos lembrar de quem é Ruth, a moabita. Ruth, a moabita, é aquela mulher que a gente leu um dos versículos que para mim são os mais marcantes da Bíblia. Ela vira para a sogra dela, gente, ela vira para a sogra. Ela vira para a sogra. Ela é uma mulher de Deus, porque ela vira para a sogra dela. Quem que é sogra? Sogra é um objeto de oração e intercessão nosso. Ela vira, a minha está aqui. Ela vira para a sogra dela e fala assim: olha, Noemi, não me instes a que te deixe ou te abandone, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. É lindo isso que ela fala para aquela mulher, né? Ela ficou ao lado de Noemi o tempo todo. Ele é neto dessa mulher. Para você ver que já tem linhagem, a fidelidade, o compromisso dele com o fato de servir as pessoas. A cidade de onde ele era essa cidade de Belém, que existe até hoje, e ano que vem nós passaremos já na nossa viagem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Para a gente saber dessa linhagem, mais ou menos, essa é a linhagem de Davi. Ruth e Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E Davi foi uma figura tão marcante que da descendência de Davi veio quem? Lembra aquele céu que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, é porque todo mundo sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. Então quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele fala: eu sei, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu és o Messias. De tão importante que é a vida de Davi. Davi não foi o único filho, ele tinha outros irmãos, atenção, grávidas ou amigos e amigas de grávidas. Nomes, sugestão de nomes. Ele tinha outros irmãos, Eliabe, ou Eliú, em algumas outras versões. Abinadab. Entra, Abinadab. Vem para cá, gente, irmão, é forte, né? Samá, ou Simeia, ou Simei, de acordo com as variações. Netanael, Radai, Ozem, Davi, que era o mais novo, ainda tinha Zeruia e Abigail. Zeruia, se colocar um A e um E, é Zaroia, mas é Zeruia, o nome dela, tá? Zeruia e Abigail, todo mundo fazendo parte da mesma família. Essa é a história, essa é a vida, isso aqui é quem era quem, gente? Davi. Davi era tudo isso aí. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Você sabe que existia um rei, que o nome desse rei era Saul. Só que Deus havia rejeitado Saul, porque ele já tinha escolhido um outro rei. Aí que surge Davi na Bíblia, porque o profeta Samuel vai até Belém na casa de Jessé. E fala: Jessé, um dos teus filhos vai ser o novo rei de Israel. Aí Jessé, empolgado, chama logo os bonitão. Eliabe, Abinadab, Samá, Simei. Só os bonitão, né? Ele chamou lá achando que era o pessoal pela aparência. O profeta ia ungir, Deus, não é esse. Ele recuava: não são esses, não tem mais nenhum. Aí ele: tem um mais novo. Tá lá, pro lado da maioba, lá. Tá lá no campo, cuidando das ovelhas. Ninguém liga muito para ele, mas chama ele.
que eu não vou embora daqui se não chamar até o teu último filho. Aí vem Davi. Quando Davi coloca o pé em casa, Deus fala com o profeta Samuel: esse é o rei que eu escolhi, ele é ungido rei de Israel, diga glória a Deus. Aí começa a história de Davi. A partir de então, nós seguimos praticamente toda a trajetória de Davi, passo a passo, toda a vida dele, conta um pouco de quem ele era, do que ele fazia, conta um pouco dessas trajetórias, das conquistas, das perdas, da ascensão, da decadência. Você vai ver um pouco de tudo, porque Davi vivia muito intensamente. Davi vivia. Ele estava passando por problemas, ele vivia. Ele passava por dificuldades, ele vivia. Ele não anulava a vida dele, ele não cancelava a vida dele. Ele não subjugava a vida dele, ele vivia. E muitas vezes esse é o nosso problema, a gente não quer deixar de viver por pouca coisa. Ele vivia em qualquer situação, em qualquer circunstância, ele aproveitava a vida, com dificuldade ou não, com adversidade ou não, Davi vivia. E quem vive muito, tem muita coisa para contar, sim ou não? Sim. Aí o que vai acontecer? Você vai ver que nessa vida intensa que Davi tinha, a gente vai identificar assim, inúmeras fases, como nós temos. Só que eu não estou falando de fases de crescimento, aquela fase que todo mundo acompanha, que dá infância, adolescência, juventude e até a idade agora, que permanece na juventude. Porque se você for falar de fase de crescimento, tem alguns que já cresceram, mas não entenderam o que cresceram. Muito não. Tem gente que está com 30 com cabeça de 15. E pior, com 30 com cabeça de 5. Então, nem todo mundo cresce nessa fase de crescimento. Tem alguns que são meio retrógrados. Quem concorda comigo? Tem gente que está chegando o dia dele. Dia 12 de outubro. É dia das crianças, né? Tem gente que é meio devagar para o crescimento assim. Eu não falo dessas fases. Não estou falando de fases em relação a isso, dessas fases de crescimento. Eu estou me detendo mesmo às fases que nós enfrentamos. Todo mundo enfrenta várias fases. Fase de avanço, fase de conquista, fase de tristeza. Sim ou não? Cada dia assim, a gente tem fases, a gente vai vivendo fases. A gente vai passando por fases. Isso é normal. A gente não fica na mesma fase travado, emperrado a vida toda. A gente passa por fases. Tem fase que está tudo de bom, maravilhoso. Tem fase que não está muito bom. Tem fase que está com uma alegria tão imensa. Tem fase que não está muito alegre. Tem fase que tem dinheiro. Tem fase que não tem, quase todas. Tem fase que está tudo tão monótono, né? Que você fica assim, eu queria fazer alguma coisa em algum lugar que eu não sei onde, com quem, não sei quem. Você quer mudar, quer inovar, sei lá, fases da vida da gente. Davi, ele passou por inúmeras fases. A gente vê muitas dessas fases dele. A gente consegue identificar muito obrigado, Marina. Que Deus te abençoe. Não quero que falte papel na sua vida, viu? Muitas fases na vida dele. Eu quero só destacar algumas das fases que Davi viveu. A primeira é aquela fase da intimidade com Deus. Davi teve uma fase que ele foi muito próximo, se aproximou cada vez mais de Deus. A fase que ele foi pastor de essas coisinhas bonitinhas, bem aí. Na fase que Davi tinha intimidade com Deus, era a fase que ele era pastor de ovelhas. Por que ele tinha intimidade com Deus nessa fase? Porque nessa fase ele estava longe de tudo e estava longe de todos. Ele tinha um momento a sós com Deus. Um momento de cantar louvores, de orar, de falar com Deus. Essa fase de intimidade com Deus é uma das principais da vida de qualquer pessoa. Mas me ouça bem, não pense você que você vai estar investindo na tua fase de intimidade com Deus somente vindo à igreja, porque isso não caracteriza intimidade com Deus. Você pode vir à igreja para reencontrar pessoas, para ouvir uma palavra que pode ser direcionada ao teu coração, porque Deus sempre fala aqui nesse lugar. Não é verdade, gente? Quem já recebeu alguma resposta de Deus de oração, que já saiu melhor aqui do que entrou, mesmo que não aconteça, levanta a mão só para me sentir melhor, em nome de Jesus, obrigado. Normal, isso acontece com a gente. Deus fala conosco aqui. Só que estar aqui não caracteriza uma fase de intimidade com Deus, porque intimidade é alguma coisa que é feita a sós. Você, Deus e mais ninguém. Só vai ter intimidade, só vai ser vivida essa intimidade quando você aprender e tiver o hábito de cultivar isso ao longo dos teus dias, na tua casa, no teu quarto, sozinho. E parece que hoje é cada vez mais difícil. A gente deixa para ler a Bíblia quando chega em casa cansado, perde de dormir. Nunca lê a Bíblia, perde de dormir, porque você dorme logo, isso é verdade. Eu não lembro nada do que eu leio quando eu vou deitar e começo a ler. Eu deito, às vezes eu estou até sem sono, mas vem um sono assim diabólico. Vamos lá, vou ler. Eu começo. E vem um sono que eu não sei. Alguém já passou por isso além de mim? Muito obrigado.
Você não consegue com facilidade cultivar essa vida de intimidade se você deixar para a última hora. Intimidade tem que ser quando você acorda, em um momento do dia que você pode parar e ter um momento a sós sem ninguém. Isso aqui é a continuação da tua vida com Deus. Estar aqui é a continuação da tua intimidade com Deus. Porque intimidade mesmo é sozinho. Você conhece Deus mais sozinho. Você e ele e você e mais ninguém. E Davi, nessa fase de pastorear ovelhas, foi uma fase de intimidade com Deus. Era só ele e Deus tocando uma harpa, cantando louvores, compondo salmos, escrevendo música. Ter experiência com Deus que ninguém sabia, só ele e Deus. Só ele e Deus. Essa fase é de extrema importância, você vai já saber por quê. Logo depois dessa fase, veio a fase do reconhecimento, quando derrotou o gigante Golias. Gente, quando ele derrotou o gigante Golias, foi uma fase que todo mundo reconheceu que ele era a pessoa de Deus. As mulheres do reino cantavam assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ah, meu irmão, Saul ficou com inveja. Porque todo mundo começava a falar que Davi fez mais do que ele. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aí Saul, gente, mata ele. Não dá para concorrer e eu não quero concorrência. O lugar é meu, o trono é meu. Ele estava já sentindo que ele ia perder o lugar para alguém, não sabia, não tinha confirmação de que poderia ser Davi. E Davi teve essa fase de reconhecimento maravilhosa. Só que geralmente é assim, quando você cresce, quando você de alguma forma aparece, quando você é visto, quando você é notado, automaticamente surge a próxima fase, que foi a que ele enfrentou, que é a fase de perseguição. Quer ter complicação na tua vida, é só você crescer e ter destaque, sim ou não? Se você cresce e tem destaque, todo mundo olha, começa a olhar, mas não com olhos só de aprovação. Tem gente invejosa mesmo, despeitada mesmo, que até parabeniza você, mas por dentro é a morte. Parabéns, eu adorei sua nova loja. Lindo esse lugar. Troquei de carro, lindo o seu carro, parabéns, adorei esse carro. Lindo. Que Deus te livre dos assaltos, do povo que anda armado. Que Deus te livre das capotagens, das colisões. Que Deus te livre da morte. Porque gosta, né? Então não se ilude muito com as pessoas, não. Essa fase que você é erguido, levantado e ganha reconhecimento, ela é precedida por uma fase de perseguição. Sim ou não, gente? Porque você desperta a atenção das pessoas. E nem todas têm bons olhos. Davi teve que enfrentar essa fase de perseguição e não foi fácil, porque ele era perseguido por Saul, não só com a intenção de ter a imagem denegrida, não só de ser exposto ou envergonhado, ele era perseguido por Saul porque Saul queria matá-lo, tirar a vida mesmo. Saul tinha pânico de porventura pensar e cogitar a possibilidade de ele perder o reino, porque perdeu. E a intenção dele era acabar com a vida de Davi. Aí logo depois da fase de perseguição de Davi, ele engrenou numa fase de fuga. Ele teve que fugir para se manter vivo. Passou um longo período na caverna de Adulão, nos vales, nos bosques, nas montanhas, no meio do mato, de gruta em gruta, de caverna em caverna, para poder preservar a sua vida. Passou a fase de fuga, enfim chegou a fase da realização, quando ele foi coroado rei em Hebrom. Deus cumpre suas promessas. Ele ficou fugindo para não morrer, mas não morreu. Porque quem tem promessa de Deus, não morre mesmo não. Quem tem promessa de Deus fica vivo até todas se cumprirem na sua vida, em nome de Jesus. Só quem acredita nisso diz amém. Davi, enfim, conseguiu alcançar essa fase de realização, de chegar em algum lugar, de ser coroado rei. Ele ficou nesse posto por 40 anos, foi muito tempo, gente. Muito tempo. Deus o abençoou, ele foi um grande rei, um homem de Deus. Mas entre todas essas fases que ele viveu, fase de intimidade, fase de ascensão, fase de decadência, fase de reconhecimento, entre todas essas fases, ele experimentou uma fase que é comum a todos nós. Todos nós vivemos inúmeras fases na nossa vida, inúmeras. E entre todas essas fases, existe uma fase que a gente precisa de todas as formas aprender a lidar e aprender a administrar. Porque quando essa fase chega e as pessoas não conseguem ter habilidade para administrá-la, as pessoas podem arruinar a sua vida, destruir a sua história e acabar com o seu futuro se não souberem lidar com essa fase. Davi enfrentou por várias vezes essa fase.
E essa fase acompanha todos nós que estamos aqui. Não importa o quanto você é de Deus, não importa o quanto elevado é o nível da tua fé, não importa se você ora muito ou pouco, é uma fase que acompanha todos nós. Todos nós. Davi enfrentou fases de perda. Fases de perda. Perda da liberdade dele, perda de pessoas, isso dói, é forte, é marcante perder pessoas, perda de oportunidades, é tão ruim quanto você se culpar, poxa, eu devia, era meu, eu tinha condições, eu tinha chance, pessoas que se cobram demais porque perdem oportunidades, perda da esperança, terrível isso, porque você perde a alegria, perde a vontade de viver, perde a esperança no amanhã. Davi passou por inúmeras perdas. Se a gente fosse aqui pontuar cada pessoa que se encontra aqui, todo mundo vai citar pelo menos 3 perdas que enfrentou do começo da sua vida, do seu entendimento até agora. A gente vive enfrentando perdas. Isso é ruim, é péssimo. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa tarde, já à noite, que nessas fases da vida é preciso aprender a conduzir bem 2 dessas fases. Porque aprender a conduzir bem 2 dessas fases é de suma importância para um bom desfecho da nossa história. Se você conseguir ter habilidade para administrar e conduzir 2 dessas fases, eu garanto para você que não importa as fases que vierem, todas você vai superar e com sucesso. Todas você vai superar, gente, e com louvor. Todas você vai superar e vai sempre acabar bem, porque vai tudo ficar bem. Só que tem que aprender a administrar 2 delas, tem que aprender a lidar com 2 delas. Quais são? A primeira de todas, que eu coloco aqui, é essa fase de perdas. As fases de perda, eu até coloquei o menuzinho falando, não quero ser um perdedor, porque ninguém quer ser um perdedor. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder coisas. Ninguém quer perder pessoas. Ninguém quer perder saúde. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E essa fase é uma das principais a serem bem administradas, porque, gente, é sem dúvida, uma das fases mais difíceis de lidar para a gente. É aquela fase que arranca muito choro nosso, é aquela fase que arranca muito pesar. É uma das fases mais complicadas da gente lidar. É a fase de perda. E se você não consegue lidar e administrar bem essa fase, no ciclo da vida você para lá. E não anda mais para frente. E tua vida não desenvolve. E você não consegue chegar àquele estágio de vida abundante que Deus tem para dar para todos os seus. Entende comigo e tem que identificar. Nessas fases de perda, algumas coisas acontecem. Quero que você entenda algumas dessas coisas. Primeira coisa que você tem que entender é que as perdas elas podem ser temporárias ou definitivas. E entenda que se a perda for temporária, na verdade pode ser um grande livramento para ajudar algo muito melhor do que você acha que perdeu. E se você não encarar e não ver dessa forma, vai ficar lamentando o tempo todo. Perdas temporárias passam, coisas melhores e boas vêm. Perdas definitivas a gente tem que aprender a lidar porque fica um pouco de dor no nosso coração. Especialmente quando são pessoas. Quem perdeu alguém que foi muito importante para você? Complicado. Eu comentava pela manhã que uma pessoa que era importante para mim que eu perdi foi a minha avó. Minha avó era uma negra de 1,70 e pouco de altura, assim. Era alta ela. Cantava como ninguém. Minha avó, ela ganhou todas as competições de rádio que tinha na época dela, que se competia na rádio, né? Então, quando tinha alguma competição na rádio, que ela se inscrevia, ninguém mais participava, porque sabia que ela ia ganhar. Eu ia passar férias na casa dela e ela morava sozinha. Cheia de manias, que nem eu. Só eu conseguia ficar 30 dias com a minha avó sem brigar. Porque minha avó era cheia de mania, ela tinha toque de limpeza e arrumação, que nem eu. Eu ficava agoniado com coisa fora de lugar. Ela tinha igualzinho eu. Gente, igualzinho eu. Só que ela sentava nas tardes comigo, quando eu passava férias com ela, ela me ensinava a cantar. Senta aqui, vamos cantar, vamos. Ela cantava bem demais. Você canta assim. Não, você faz a segunda voz assim. Não, tira isso. Não, tá desafinado. Olha. E quando ela morreu, eu senti muito. Eu lembro que passou mais ou menos uns 3 anos da minha vida. E passou 3 anos, eu peguei um sábado no meu telefone e eu me vi ligando para ela, como se ela fosse atender, porque me deu um branco, eu esqueci. Eu peguei o telefone e eu fui ligar. Eu falei, não, ela não vai atender, porque ela não está mais aqui. É ruim você lidar com essa realidade, é dolorosa, mas é uma perda que dói para a gente. Uma perda definitiva. Essa fase de perdas, ela é cheia de perguntas sem resposta.
o que deixa a gente mais aflito ainda. Meu Deus, por quê? Senhor, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Meu Pai me revela. A gente quer saber das coisas, quer saber do porquê das perdas. Na fase da perda, algumas pessoas se perdem. Tem gente que se perde, fica doido da cabeça, fica pirado, vai viver a vida muito loucamente, fazer tudo, aproveitar tudo, porque a vida é uma só. Quem conhece alguém assim? Gente, chegou uma perda que teve e se perdeu completamente, deixou de ser quem era, perdeu a essência, não é mais. Tem gente que nessa fase de perda se perde completamente, e é um morto em vida. Essa fase de perda é uma fase que a fé é questionada e abalada. As pessoas ficam, oh meu Deus, por que Deus não? Será que Deus? Por que Deus não? A gente se pergunta isso, não se pergunta? Por que Deus assim? Por que, Senhor? Por que eu não ganhei na cena, Pai? Por quê? Senhor, Pai, a gente fica se questionando nessas fases de perda. É uma fase de insatisfação consigo mesmo e com Deus. E é uma fase que as pessoas vivem o que sentem. Se elas acordam mal, elas ficam mal e passam de me deixe sozinho no meu canto porque eu já não estou bem, me deixe curtir a minha sofrência. Não sei se dou na cara dela. Vai lamentar. Se ele acorda mal-humorado, ele quer bater e sai de perto. Bom dia o quê? Não sei o quê. É grosso. Aí tem cuidado, porque hoje ele não está bem. Deixa ele lá. Não é assim, gente. A gente tem que se adaptar às pessoas, porque todo dia elas são alguma coisa. Tem dia que acordam chorando por tudo. O café está pronto. Você fez o café? Fiz. Obrigada. Por quê? Porque você fez o café para mim. Meu Deus, só fiz um café. Gente que acaba ficando meio variado. Sabe, ele vive o que ele sente. Eu acordei triste, eu fico triste o resto do dia. Eu acordei elétrico, eu fico elétrico o resto do dia. Eu acordei com vontade de me perder, eu fico perdidão o resto do dia. É assim, a pessoa vive o que ela sente. Por causa de uma perda, ela se perde nela mesma. Alguém conhece alguém assim? Quem sabe até você. Isso acontece. E algumas perdas, elas são cultivadas e relembradas há anos. Eu não estou falando pelo fato da memória, em você lembrar com carinho e com saudosismo. Só que é aquela lembrança, é aquela recordação que fere, machuca, prende, incomoda, dói profundamente. Nós precisamos aprender a administrar as nossas perdas, gente. Respira fundo. Porque as nossas perdas não nos fazem perdedores. Você entende isso? Repete comigo, as minhas perdas não me fazem um perdedor. E ponto final. Suas perdas não te fazem perdedores. Não faz ninguém perdedor. Você precisa entender o que acontece em cada etapa quando alguém passa por uma perda, aprender o que acontece nessas etapas para saber como administrar. E geralmente o processo da perda para nós vai ser sempre esse aqui. Vai acontecer tudo desse jeito quando alguém perde alguma coisa. Está aqui a sua vida normal, aí você perdeu. Nisso que você perdeu, a primeira reação da pessoa é a negação. Não, tá tudo bem, tá. Não, eu nem queria. Eu nem gostava. Eu nem amava. Nojento. Eu não, menina. Não, empregozinho ralé, eu nem fazia questão de falar mesmo. Era pouco dinheiro. Era a fase de negação. Você não quer aceitar, não quer falar sobre e não quer ver. Só que depois que passa a fase da negação, cai a ficha. E quando a ficha cai, a primeira coisa que vem é a segunda fase, raiva. Ai, que ódio. Ai, meu Deus, que raiva desse nojento. Perdi minha vida com uma praga dessa, mas eu vou pegar. Porque o mundo gira. Espragueja, pensa mal, quer mal. Vem a fase da raiva. Depois que a ficha cai, que passa essa fase de negação, vem a fase da raiva. A pessoa fica com raiva de tudo e de todos. É ou não é, gente? Com raiva. Se acha injustiçada. O que fizesse comigo? O que eu fiz? Meu Deus, meu Pai. Se isso existe, Senhor, faz alguma coisa. O povo faz um drama, qualquer coisa. Que é essa fase quando a ficha cai da raiva que dá. Só que a pessoa fica com raiva. Ela vê que a raiva não resolve, ela passa para a próxima fase, que é a fase da depressão.
Tem gente que nas fases de perda parou nessa fase bem aqui e até hoje vive deprimido. Ah, não vai ser mais como antigamente. A vida não tem mais sentido. Se sente alguém com perfume, esse cheiro, eu lembro desse perfume. Tudo lembra. Comida, cheiro, pessoas. É assim, não é, gente? A pessoa fica sem força para viver. Ela se odeia, se culpa, se cobra. E tudo ao redor perde a cor, perde a graça, perde a alegria. É aquela fase de depressão total, tristeza profunda. Fica uma pessoa mais introspectiva, não é mais como era, porque nessas fases de perda, ela estacionou na fase da depressão e não consegue mais sair. E não é só, gente, perda de pessoas, não, pode ser perda do que for. Se caracterizou perda para você, você passou por essas fases, chegou na fase de depressão, não conseguiu engrenar, ir para frente, cantar a primeira e prosseguir, você fica uma pessoa deprimida e acaba com a sua vida. E depressão precisa de ajuda. Não é aquela história de, porque está assim, não tem nem motivo, frescura. Não é. Depressão precisa de ajuda, acompanhamento médico e remédio, se for o caso. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa sem graça e sem profundidade. Quem chega nessa fase precisa de ajuda e quem não consegue sair dela, ajuda urgente. Quando a pessoa sai da fase de depressão, ela sobe para a fase da barganha. Ela já não está mais deprimida, não está mais revoltada consigo mesma, não tem mais essa questão de não querer mais viver, só que ela vai para a fase de barganha. Ai, se pudesse, eu queria, mas eu daria tudo para. Aí começa a querer barganhar. Eu até comentava essa manhã uma situação que aconteceu com pessoas que eu acompanho várias pessoas. E essa pessoa, esse casal que eu acompanho, ela me procurou. São exemplo de casal para mim. Eu os tenho como exemplo de casal. Eu assim, já os conheço há um certo tempo. Eles já estão juntos há um certo tempo também. Tem uma família linda. E assim, são exemplo de casal para mim. E entre eles tudo é muito claro, muito transparente. Não tem problema de nada. Né? Os dois não são mais tão jovens também. Mas assim, tudo muito equilibrado e tudo muito pé no chão, o relacionamento dos dois. E ela me procurou desesperada. Falou, o que foi, fulana? Já tem um certo tempo isso. Ela, pastor, eu estou um pouco insegura. Eu falei, insegura por quê? Insegura por causa do meu esposo. Por quê? Porque tem alguém comentando alguma coisa que está me deixando insegura. Eu falei, quem é a pessoa? Não sei quem é. São mensagens anônimas. Quero deixar de mensagem anônima. Estão fazendo isso, estão não sei o quê, nananã. E eu tento ligar para ele, ele não me atende. Eu não consigo falar com ele, mas ele sempre me atende. Por que hoje ele não está me atendendo? Tem alguma coisa estranha. Ai, pastor, não sei o quê. Eu estou sem paz no meu coração. Ela falou, fica tranquila. Fica tranquila porque tudo vai esclarecer. E eu não acredito nisso porque eu conheço ele. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Alguma coisa falar para mim assim, não acredito porque isso é ou é alguém querendo te prejudicar ele, ou é alguém afetado emocionalmente. Aí, enfim, ela conseguiu falar com ele, todo mundo esclareceu, só que aí ficou aquela busca por saber o que era, né? CSI. Vamos, manda os prints, manda as conversas. Vamos ver, quem fala assim? Olhamos, reolhamos, vai e vem, e ela pesquisando, sobe e desce, vai, não sei o quê. No final das contas, descobre quem foi. E quem foi? Alguém que sofreu uma perda e na fase da perda parou na barganha. E o que ela fazia quando ela parava na barganha? Poxa vida, quem me dera ter isso, como eu não posso ter, ninguém pode também. A madrinha de casamento, gente, dela, que ela escolheu, a madrinha dela, que tinha passado há mais ou menos uns 2 meses por uma separação bem complicada, que doeu muito nessa pessoa, ela tentou ajudar como pôde, orou pela pessoa. Só que ela passou por essas fases de perda, chegou na depressão e foi para a barganha. E na barganha, gente, a fase da barganha gera pessoas doentes. Gera pessoas assim que são personagens de novela, sabe? Que pensam ruim, que agem com ruim, que planejam ruim. E quando ela foi sentar e conversar, por que você fez isso? Porque eu perdi e para mim dói muito ver que você continua assim, então se eu não posso ter, que ninguém tenha também.
Se eu pudesse acabar com isso, se eu pudesse não fazer isso com a pessoa, se eu pudesse não, a pessoa começa a querer trocar o que ela sente por aquilo que ela quer fazer. Gera gente doente, gente complicada. E tem muitas pessoas que estão nessa fase, pessoas de ajuda, porque estão doentes mesmo. Alguma perda nela gerou esse tipo de situação. Quando a pessoa consegue passar pela fase da barganha, ela chega enfim na fase de aceitação. Bom, aconteceu porque tinha que acontecer, eu não vou ter resposta, só Deus sabe, e um dia Deus vai me revelar, e eu vou tocar minha vida para frente. Não vou ficar lamentando, nem pensando, nem, me matando, nem me corroendo por causa disso. Eu vou deixar essa perda passar, eu vou me preparar para as coisas boas que a vida tem, porque Deus nos garante vida abundante. Quem me entende aqui, diga amém. E a questão aqui é, tudo bem, pastor, eu passei por essas fases, eu não consigo identificar em qual fase que eu estou dessa volta toda, eu não sei se eu consegui chegar até a aceitação, eu não sei se eu parei na barganha, eu não sei se eu estacionei na depressão, eu não sei muito bem como é que eu estou, porque eu não sei muito bem lidar com perdas. Como é que eu faço para administrar perda que eu vou enfrentar? Porque entendo que eu vou dizer para você, todo mundo vai ter que enfrentar algum tipo de perda. Isso acontece com todos nós. Todos nós, em áreas da nossa vida. Como é que eu vou fazer para administrar as perdas que eu sofro, as perdas que eu encaro? Todas as nossas perdas, para serem bem administradas, tudo que for de conflito de perda na nossa vida, para nós termos condições de administrar com habilidade, com maturidade, com capacidade, você vai ter que investir muito na outra fase que eu falei, que são duas fases que têm que ser muito bem vividas, aprendidas e conduzidas. A primeira que eu falei foi a fase da perda. E qual é a segunda que eu preciso aprender muito bem, porque ela vai me ajudar em tudo que eu viver? É a fase da... Se eu conseguir investir bem, viver bem e conduzir bem a minha fase de intimidade com Deus, que tem que ser constante na nossa vida, eu garanto que qualquer fase que você enfrentar, não vai te prender, não vai te limitar, não vai te sufocar. Em Deus, você vai conseguir superar. E eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo porque eu vejo de pessoas, uma a uma, conseguindo vencer e superar com a ajuda de Deus. Algumas recorrem a ajudas profissionais, sim, porque precisa, mas muitas delas com a sua fé funcionando e com a ajuda de Deus conseguem chegar a lugares altos. Porque Deus ajuda a gente. Pastor, o que é essa fase de intimidade? É o mergulhar mais fundo em Deus. E esse mergulhar mais fundo em Deus proporciona algumas coisas para a gente. Mergulhar mais fundo em Deus proporciona para mim e para você algumas habilidades que vão nos ajudar a encarar fases de perda. Conhecer mais de Deus, se permitir conhecer mais por Deus e em Deus, vai nos dar habilidades para conseguir administrar conflitos que hoje a gente pode não saber como. Mergulhar mais em Deus, mais fundo, nos proporciona uma fé inabalável, que é uma coisa que é a primeira que é metralhada em uma situação de adversidade, é a nossa fé. A gente fica logo em dúvida, fica logo inseguro, fica logo pensativo, fica logo inquieto. Mas mergulhar mais profundo em Deus nos garante uma fé inabalável, nos garante controle das nossas emoções. Gente, ouça o que eu vou dizer para você. Deus fala bem assim na sua palavra, lá em Gênesis. Ele cria tudo que você possa imaginar. Depois que ele cria tudo, ele vai e cria o homem. Ele fala para o homem, olha, Adão, vai... domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, domina sobre tudo. Deus fez a gente para dominar, não ser dominado. E uma das piores coisas é quando nós somos dominados pelo nosso sentimento. Você passa a ser o que você sente, e você não é o que você sente, porque você acordou hoje sentindo perdedor, você é um perdedor? Não, você não é o que você sente. Não se permite ser controlado pelos teus sentimentos, não. E quando você mergulha um pouco mais fundo em Deus, você consegue ter habilidade para não ser dominado por aquilo que você sente. Tem gente que é dominado pela insegurança, pelo medo, pelo pavor. Tem gente que é muito insegura, tem gente que é muito apavorada, tem gente que é muito assim, cheia de alarde. Ai, meu Deus, não atendeu até agora. Ai, morreu, até vejo. Eu estou vendo amanhã do Bandeira 2, meu pai, não vou nem ligar a TV. Para com isso, gente. Alguém aqui é assim, desesperado? Tem gente que só pensa o pior. Que fica logo assim, sabe, sem paz.
Ah, eu estou ligando. Está desligado. Uma hora dessa, desligado. Deve estar com quem? Deve estar com alguém. Deve estar com alguém. Nojento, nojento. Desespero, sabe? Que ele morreu. Gente que é o que sente. Hoje eu acordei e não quero falar com ninguém. E não fala. Você tem que esperar quando é que vai dar o blindo para ficar de bom humor. Tem alguém que acorda assim? Aqui não minta. Quando eu acordo eu quero ficar calado, porque eu estou ligando. Tem gente que acorda azeda. Eu tinha uma amiga minha, ela da Holanda, morava comigo lá fora. Quando eu estava na escala para trabalhar com ela de manhã, era horrível. Porque ela acordava com muito mau humor, muito mau humor, muito mau humor. E nada acontecia, só porque ela acordou. Cedo. A gente acordar cedo não faz mal não, gente. Para alguns de nós. Ela acordava cedo e ficava com a cara bem fechada. Você tinha medo de perguntar alguma coisa. E Yulin? Ela olhava. Nada, amiga, nada. Nada. Passava 9h30, ela era um anjo. Quando dava 9h30, oi gente, bom dia, tudo bem? Eu falei, isso é demônio. Não pode, meu pai do céu. A pessoa do nada ficar bem, começa a sorrir, sai dela, desencosta. Eu, hein? Gente que vive o que sente, que é levada pelo que sente. Mergulhar um pouco mais fundo em Deus nos faz conseguir dominar e administrar muito bem, controlar nossas emoções. Mergulhar mais profundo em Deus nos faz ter uma visão adequada das circunstâncias. Você vê as coisas como uma figura maior. Tem gente que está sofrendo, padecendo, mas não consegue se libertar, porque não consegue ver o que tem que ver. E quem está de fora vê e tenta falar, a pessoa não entende. Porque ela tem medo de perder. Mas não é perder livramento. Gente que eu não entendo, está sofrendo, padecendo na mão de outros. Sai disso. Não, mãe. É o amor da minha vida. Você não presta, menino. Não é assim, não fala, é uma pessoa boa. Ele te bate. Ele bate mais leve agora, melhorou. Eu não entendo, mas eu não entendo. Você fala e explica, a pessoa não consegue ver. Quando você mergulha mais fundo em Deus, você consegue enxergar as coisas com uma outra visão. Você consegue ver o que, de repente, as pessoas te falam. Alguém conhece alguém que se permite ser enganado? Você vê, está na cara que a pessoa é enganada pelo sentimento dela, ela não consegue se livrar disso. Mergulhar mais em Deus, mais fundo em Deus, nos faz ter uma visão adequada. Isso aqui aconteceu, Deus sabe melhor. Essa porta fechou, mas já vai abrir. Isso aqui não deu certo, mas outra coisa vai dar. Isso aqui não é, mas vai ser. Isso aqui aconteceu, mas Deus vai operar. Por quê? Porque eu consigo ver a mão de Deus na minha vida. Só que se você não mergulha fundo em Deus, você não vai conseguir ver nada, vai só se lamentar. Ai, choveu, acabou minha escova. Ah, hora de verão, acordei tarde. Para. Mergulha mais fundo em Deus, você ter visão melhor das coisas. Mergulhar mais fundo em Deus faz você ter discernimento. O que é discernimento? Eu olhar e identificar o que é o que não é. Tem gente que não tem discernimento quando enxerga as coisas. Não tem. O que é discernimento? É essa habilidade de bater o olho e falar, Senhor amado, deixa eu perceber e deixa eu ver isso aqui, Senhor. E você vê o que é o que não é. Tem gente que se confunde tudo. Que acha que é de Deus e não é. Que se apresenta para você como uma coisa maravilhosa. Não, é o cão de saia. Olha, Deus me mandou essa pessoa. Uma pessoa de Deus. Tão bonitinha, cheirosinha, arrumadinha. Vá conviver. É o Jason. Ah, eu não percebi. Não tem discernimento. Não consegue identificar o que é o que. Tem muita gente sendo enganada por falta de discernimento. Mas, pastor, tudo bem, eu quero aprender a administrar essas fases de perda. E eu quero, então, me permitir mergulhar um pouco mais em Deus. Como é que eu faço isso? Só tem uma maneira. Para ter mais de Deus, você tem que ter menos de você. Que Ele cresça e que você diminua. Senão as coisas não funcionam de jeito nenhum. Quem me entende aqui? Para ter mais de Deus, tem que ter menos de você. Para mergulhar em Deus, você tem que abrir mão de coisas suas, convicções suas, opiniões suas, pontos de vista seus. Para se permitir conhecer Deus.
e se mover um pouco mais com Deus. Porque a grande verdade é que é você quem escolhe o nível de intimidade com Deus que você vai ter. Eu garanto para você que investir na fase da intimidade vai te garantir saúde e habilidade em todas as outras fases da nossa vida. Só se permita isso. Quem me entende aqui, diga amém. E não é somente aqui, não é somente nesse momento, é ao longo dos teus dias, na tua casa, no teu quarto, dirigindo. Eu adoro orar quando eu estou dirigindo. Eu oro, eu choro, eu grito. O povo tudo me achando que eu sou doido. Eu para ensinar a verdade, meu Deus. Eu não valho nada, eu não presto. É a pessoa, moço, o que é? É arraso. É ter o seu momento com Deus e mais ninguém. Só você e Deus. Investir nisso vai te garantir ter habilidade, capacidade para administrar todas as outras fases que você tiver que enfrentar. E muitas perdas podem vir. Só que você não vai ficar estacionado em nenhuma dessas estações que a perda traz para a gente. Eu quero orar por você nessa noite. Sabe por que eu quero orar por você nessa noite? Porque nem sempre a gente tem essa habilidade para lidar com as coisas, sim ou não? Às vezes dói, marca, incomoda, fere, machuca, se questiona, se pergunta, quer saber, e por que não, ou por que sim. Deixa nas mãos de Deus, só vamos orar, eu quero orar por você. Você aceita? Fique em pé no teu lugar. E feche os olhos rapidinho. Feche os olhos. Deixa eu perguntar para você e você se responde, tá? Não tem que responder para ninguém, não. Teve alguma perda que marcou e ficou no teu coração e te impede de andar, ou de prosseguir, ou de caminhar? Alguma perda? Qualquer que seja, e às vezes é ruim administrar, Deus sabe. Deus, ele não ignora nossas perdas, Ele não diminui. Deus, Ele não desvaloriza as nossas perdas, não. Ele sabe que para alguns de nós doeu bastante, quem sabe ainda dói. Ele sabe que alguns de nós estão estacionados em algumas dessas fases de perda e não estão conseguindo ter força para sair. Alguns estão tão revoltados, tanta raiva, que não conseguem ver o lado bom que a vida oferece ainda hoje. Alguns pararam na fase da depressão e não vem mais cor nem alegria. A gente fala com Deus que nos conhece muito bem e sabe como nos ajudar. Se você passou por todas as fases e chegou na fase de aceitação e está bem, graças a Deus que você está bem. Graças a Deus que nenhum mal te afligiu e não te parou. Mas se porventura você puder, eu te peço, ora para que Deus te dê habilidade para as outras situações que podem vir a acontecer e gerar perdas na tua vida. Às vezes a perda é por uma escolha errada nossa, às vezes a perda é por um comportamento errado nosso, às vezes a perda é por uma palavra que saiu fora de hora. A gente perde. E tem que aprender a lidar com isso. E que Deus nos ajude. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti
e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. É Deus falando, viu? E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Fala com Deus, eu quero orar contigo. Senhor, eu levanto a minha voz em oração, porque só mesmo o Senhor para nos ajudar. Só mesmo o Senhor para vir com graça e favor. Alguns de nós não sabem muito bem como conduzir perdas que a vida trouxe, ou alguns de nós está estacionado em algumas das fases que a perda produz e gera, ocasiona e desenvolve. Mas nós viemos até a Tua presença humildemente, Senhor, pedir pela Tua ajuda naquilo que nós não sabemos, naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não conseguimos. Se levanta como o nosso Deus, aquele que age por nós, em nós. Ajuda cada homem, cada mulher que, quem sabe, Deus estacionou, parou sua vida em algum momento, que tenham forças e habilidade dada por Ti, Senhor. Que seja a Tua força, que seja o Teu Espírito Santo conduzindo, agindo, trabalhando e operando, para que cada pessoa consiga avançar em busca da vida que o Senhor tem reservado para nós, que se chama vida abundante. Na vida abundante nós não temos carência de nada. Na vida abundante nada nos falta. Na vida abundante as perdas não causam tanto choro e tanta aflição e tanto pesar. As perdas são superadas na vida abundante. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ajuda cada pessoa que se encontra aqui, na Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. De repente pessoas que nós conhecemos e que não estão aqui, mas essas pessoas, nós reconhecemos que não conseguem muito bem lidar, Deus, com as perdas que sofreram, seja de pessoas, de oportunidades, questões financeiras, familiares, o que quer que seja que essas pessoas tenham sofrido como perda e não conseguem lidar com isso ou administrar isso, mas pesou muito, Deus, e até hoje marca muito, até hoje fere muito, até hoje segura e prende muito. Cura nossa alma, Deus, cura os corações, derrama do Teu bálsamo, Deus, conduz essas pessoas em refrigério, em novidade de vida. Sim, eu oro em nome de Jesus Cristo, tanto as que estão aqui, quanto as que são alvo de oração, que não se encontram aqui nessa noite, nesse lugar, Pai. Eu te peço, opera assim e haja assim para a Tua glória, por aquelas pessoas que o Senhor deu a oportunidade e a graça de avançarem nas suas fases de perda, Deus, conseguiram chegar até a aceitação e estão bem, crendo em um plano divino para as suas vidas. Prepara essas pessoas, adestra essas pessoas, concede a elas habilidades, que o Senhor possa conceder habilidades para poderem conseguir lidar e administrar as situações de perda que vierem enfrentar, sempre com a Tua ajuda, com o Teu sustento, com o Teu amparo e com a Tua intervenção, porque o Senhor cuida de nós como ninguém cuida de nós. Nós queremos te agradecer por isso, e eu te apresento cada uma dessas vidas, entrego nas Tuas mãos, e assim eu oro no nome de Jesus. E quem recebe isso, diga amém.
Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, o meu coração é teu, eu creio em ti. O que eu te peço nessa noite é que o Senhor tome a minha vida nas tuas mãos e faça por mim aquilo que eu não posso fazer, e me ajude a superar aquilo que eu não consigo superar sozinho, e me ajude a vencer aquilo que eu não consigo vencer sozinho. Derrama da tua graça e do teu favor sobre a minha vida, renova as minhas forças, a minha esperança, restaura a minha fé e a minha alegria todos os dias. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, gente. Você pode dar um abração aqui, está pertinho de ti. Abraços renovam a força da gente e a fé da gente também. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar.